irmãos e irmãs, meu nome é Eberson Trindade, sou casado com a Alessandra Batista, somos pais de 3 filhos, sou servo do grupo de oração Porta do Céu da paróquia Nossa Senhora das Dores, aqui no centro de Porto Alegre, e atualmente eu e minha esposa estamos coordenadores do Ministério para as Famílias do Estado do Rio Grande do Sul. É uma alegria estar aqui hoje juntamente com vocês para meditarmos esse tema tão importante às nossas vidas, que é o batismo no Espírito Santo. Quero te convidar, meu irmão, já desde o início a tomar a palavra. Pega a palavra aí com você, porque Deus quer falar ao nosso coração. E nada melhor do que nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Ela é caminho seguro para os nossos pés, ela é a luz que ilumina a nossa vida. Abra a tua palavra no Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do versículo 5. João, capítulo 3, a partir do versículo 5. Ali onde a palavra de Deus nos narra a conversa de Jesus com Nicodemos, em que vai nos dizer assim, a partir do versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Batismo no Espírito Santo, meus irmãos. Que tema maravilhoso nós vamos abordar juntos aqui. Primeiramente, eu parabenizo você por você estar ouvindo esta pregação, porque é sinal que Deus já chegou ao teu coração, de que você já foi tocado por Deus, você já foi questionado por Deus e está se questionando sobre o que Deus tem para você. Qual é o teu chamado de vida? O que Deus deseja? Qual é o desígnio do Senhor para a sua vida? E aqui, meus irmãos, nós acabamos de ler e vamos meditar. Está uma das respostas fundamentais de Deus para este questionamento que todos nós batizados devemos nos fazer. O que Deus tem para nós? Qual é o desígnio de Deus para a minha vida, para a sua vida? Tenho certeza que você já se perguntou a respeito disso. E se você não o fez, o faça, meu irmão. É necessário fazê-lo. O que Deus tem para você? Toda vez que eu fiz esse questionamento na minha vida e me coloquei em oração, Deus me apresentou este caminho, porque só há um caminho em Jesus. O caminho que Deus nos aponta é um caminho de salvação, é um caminho de vida eterna, é um caminho de construção da nossa vida. Mas da vida verdadeira, da vida abundante, aquela vida plena que Jesus prometeu aos seus discípulos e todos aqueles que acreditassem no seu nome e no seu testemunho. É essa vida que Deus nos chama a viver, e aqui o Senhor, ele baliza este caminho. Ele disse a Nicodemos e diz a mim e a você que nos é necessário nascer de novo. E quando Nicodemos, questionou, mas como assim, Senhor? Como pode já um homem adulto, um homem idoso até mesmo, nascer novamente? Poderia ele voltar a ser criança no ventre de sua mãe? Aqui Jesus, como estava falando a ele e falou a mim quando o questionei nesta intenção, e falará a você quando você fizer este questionamento, quando você se abrir a esta voz de Deus, de que é necessário que sejamos homens e mulheres espirituais. Mas como assim, Eberson, homens e mulheres
espirituais. Como assim, né? Nascer de novo, nós já ouvimos, sabemos, entendemos que não vamos voltar para o ventre de nossa mãe, que não é um novo nascimento físico, mas que é algo espiritual. Mas como se dá este espiritual de Deus? É submetermos a nossa carne, é submetermos a nossa mente, tudo aquilo que nós somos, a este mover de Deus, que se dá pelo seu Espírito Santo, que sabemos é pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade que está em nós, pela força do sacramento que recebemos da Igreja de Cristo, do batismo sacramental. Esta pessoa habita em mim. Esta pessoa, ela está comigo. Ela fala o meu coração, ela fala os meus sentidos, ela fala o meu corpo. Ela interage comigo e ela respeita a minha liberdade, as minhas decisões, as minhas escolhas, mas está sim presente na minha vida e quer me ajudar e quer me orientar. Foi Jesus quem subiu para junto do Pai e de lá derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Nos mereceu pela sua obediência, pela sua realeza, pela sua glória, esta presença. Nos garantiu esta presença salvífica junto de nós, o seu Espírito Santo. E na liberdade que possuímos pelos méritos de Cristo, da sua obediência plena ao Pai, da sua vitória na cruz, nós podemos escolher todos os dias se nos submetemos a estas orientações, a estes conselhos, a estes impulsos do Espírito na nossa vida ou não. Se queremos ser homens e mulheres que vivem por aquilo que pensam, por aquilo que acham, pelo conhecimento que temos da história, pelo conhecimento que temos da filosofia, pelos impulsos que temos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos paradigmas que temos por aquilo que aprendemos através dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos antepassados, da história da humanidade, do meio que nos cerca, que nos influencia, né? Porque nos relacionamos com as pessoas, estamos submetidos às leis naturais, estamos submetidos às leis civis, à nossa cultura. O que nos guia? O que é coluna? O que é alicerce? O que é farol para as nossas vidas? Em cima de que tomamos as nossas decisões e fazemos as nossas escolhas? O que Jesus está nos dizendo aqui, através deste Evangelho, é que ao nascermos de novo, nós estamos submetidos ao Espírito, a um novo nascimento em Cristo. Ou seja, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Eu reconheço a vitória definitiva de Cristo e o aceito como Rei e Senhor da minha vida. E se Ele é Rei e Senhor da minha vida, eu submeto tudo a Ele. E isso se dá por essa força do Espírito, por isso esse nascer de novo, porque não basta o meu conhecimento, e por isso eu falei, não podemos mais, se somos de Deus, se deixamos de ser homens carnais, não vivemos mais por aquilo que humanamente pensamos, mas por aquilo que o Espírito nos induz, por aquilo que o Espírito nos impulsiona. Não somos mais escravos das nossas verdades e das nossas escolhas, mas muitas vezes até mesmo renunciamos àquilo que nós buscávamos por escolhas humanas, por vontade nossa, ou da nossa carne ou da nossa mente, para submeter tudo ao Espírito de Deus, que fala conosco, que, como eu disse, está dentro de nós e que interage conosco. Ele sim passa a ser a nossa peneira, o nosso filtro, aonde nós submetemos todas as coisas. Aquilo que não passa nessa peneira,
aquilo que não é considerado bom, aquilo que não é considerado justo, aquilo que não é considerado santificante e edificante aos olhos de Cristo, não cabem mais na nossa vida, não são mais parâmetros de escolhas, porque não há um discernimento mais entre aquilo que é lícito e o que é ilícito, porque aquilo que não é lícito à minha vida, aquilo que não é santo, não é santificante, aquilo que não é graça, aquilo que não gera vida, sequer cabe no meu campo de discernimento e de escolha, porque eu tomei o caminho reto, a porta estreita, como diz a palavra, e eu me atenho àquilo que gera vida na minha vida e na vida dos outros. Portanto, aquilo que não vem de Deus fica claro aos meus olhos, aos meus sentidos, porque o Espírito que habita em mim, ao qual eu submeto todas as coisas, ele rechaça tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que não vem de Deus e que não nos eleva, que não nos atrai para Cristo e para a vida eterna, que é o grande desígnio de Deus, que é a grande resposta ao questionamento que lá no início eu trazia e instigava você a esta pergunta: o que Deus espera de mim e o que Deus espera de nós, meus queridos, é nos encontrar um dia na eternidade, e para isso nós precisamos viver uma vida que nos conduza ao céu. E esse caminho só se dá quando somos movidos e impelidos pelo Espírito Santo de Deus, que é essa graça que vem para, como nos diz lá em Atos dos Apóstolos 2 e 3, vem para nos dar força, vem para nos trazer entendimento a respeito de todas as coisas. Porque às vezes entendemos pela nossa mente que isto é o melhor, mas nos falta a força interior, a decisão, a firme decisão de mesmo na dor. Porque Cristo não nos prometeu uma vida de facilidades e de felicidades ainda neste tempo, nesta carne, neste mundo. A felicidade que Deus nos promete é a eterna, é aquela do gozo pleno da presença da Santíssima Trindade. Isso sim, queridos, isso é felicidade sem fim, e isso só pode ser encontrado no céu. Aqui somos a igreja militante, a igreja que luta, que batalha, que cai e que levanta, para que um dia possamos gozar dessa plenitude. Mas enquanto isso não acontece, precisamos nos agarrar firmemente e pedirmos ao Espírito Santo que sejamos esses homens novos, nascidos do Espírito, submetidos ao senhorio de Jesus e a esse mover do Espírito Santo, para que não nos desviemos, para que possamos não mais agir como estava agindo aqui Nicodemos, que é um reflexo daquela sociedade, especialmente aqui da cúpula da igreja judaica, daquilo que a religião tinha como dominante e como modelo naquele tempo, de homens que valorizavam a sua posição, de homens que ouviam falar, como diz aqui na palavra, ou seja, Nicodemos foi lá por quê? Porque ele ouviu falar, porque coisas grandiosas estavam sendo realizadas por Jesus, mas ele foi lá de noite, ele foi lá às escondidas, porque ele tinha medo de decidir-se, ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha conquistado na sua vida, a sua posição, o respeito, o poder. É isso que Deus está hoje também questionando nos nossos corações, esta firme decisão de sermos homens espirituais, porque a minha carne, quando eu digo a minha carne, querido, não são apenas sentidos, não é apenas um corpo, é a vida humana, é a vida terrena que temos neste tempo. E muitas vezes nós, como Nicodemos, ouvimos falar de Jesus,
conhecemos Jesus. Participamos de um grupo de oração, nós participamos da Santa Missa todo domingo, nós buscamos viver os sacramentos, mas não fizemos ainda esta grande escolha de sermos plenamente do Senhor, de submetermos plenamente a nossa vida a este reinado do Espírito Santo, aonde mesmo que doa, aonde mesmo que eu tenha sofrimentos em nome de Jesus neste tempo, mesmo que eu tenha que fazer grandes renúncias que implicarão em grandes sacrifícios e perdas, até mesmo aos olhos deste mundo, para ser de Deus, para permanecer em Deus. Enquanto eu não fizer isso, queridos, eu continuo sendo um homem que vive na carne, não um homem que vive segundo o Espírito, não um homem que tem gosto de buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Essa é a resposta para sabermos se estamos vivendo mais pelo Espírito ou pela carne. A palavra de Deus te atrai. Os sacramentos são fundamentais como o ar que o teu corpo respira e necessita para viver. Estar em comunhão com Deus é a força vital que te mantém vivo, que te enche de esperança, dessa felicidade, deste gozo que um dia virá, que um dia será pleno e que você tem certeza absoluta disso? Ou você ainda está em dúvida, ou isso ainda é um grande questionamento se vale a pena ou não na sua vida? Nós precisamos desejar, buscar, porque é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. O Espírito de Deus, ele é um dom gratuito, ele é Deus, a pessoa, dom que se dá de graça para que nós tenhamos a plenitude da vida. Então, tudo que é necessário para obtermos o Espírito, para vivermos no Espírito, é pedir essa presença do Espírito Santo em mim. Você tem pedido? Você tem renovado esse pedido? Necessário vos é nascer de novo a cada dia, a cada instante, a cada situação que a gente tem de vida. Naquele momento difícil, eu gosto de falar, de coisas reais, porque a doutrina da igreja é muito rica. A teologia, ela é muito profunda. E muitas vezes nos falta até mesmo conhecimento para mergulhar em tão grande mistério. Mas Deus, ele é algo que a gente sente. Ele é alguém que nos toca e que pode ser tocado pela nossa alma e pelo nosso coração. Então ele é real, ele é concreto. Então ele está presente no meu dia a dia em situações reais. Quando você precisa fazer aquela escolha profissional, quando você precisa perdoar a pessoa que te magoou, que te feriu, quando você precisa corrigir os teus filhos, quando você precisa sentar com a tua esposa e conversar a respeito do que o relacionamento de vocês está se tornando, está atravessando, aquilo que não está bom, que não está bem, aquilo que não está correto. O Espírito Santo é essa pessoa presente que age concretamente na nossa vida, que nos é coragem, que nos é força, porque muitas vezes nos acovardamos diante dessas situações que acabei de colocar e queremos sempre relegar para depois, queremos adiar. O Senhor, ele quer nos salvar a partir de agora. E a salvação é Jesus, e o Espírito Santo é que nos leva para Jesus. Então não há outra forma, queridos, senão nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo de Deus, se não deixarmos que esse fogo vivo arda dentro de nós, se nos deixarmos levar pelo relativismo, pelo mais ou menos, pela mornidão desse mundo,
nos afastaremos de Deus e nos apartaremos da sua igreja. Nos apartaremos, nos distanciaremos, como muitos já experimentaram ou estão vivendo isso, esse esfriamento e afastamento da igreja, do corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele nos atrai a Jesus, e ao nos atrair a Jesus, ele irreversivelmente nos une à igreja de Cristo. Porque a relação com Deus é uma relação comunitária. Através da Trindade Santa, nos une aos nossos irmãos. Como nos diz a palavra de Deus, nos torna membros de um corpo. Assim como todos os nossos irmãos são membros deste corpo, não podemos viver isolado, não posso ter uma fé minha, apenas em que eu vivo diretamente relacionado com Deus. A igreja é corpo de Cristo. E este corpo me leva a estar em unidade com todos aqueles que professam essa fé. Então, se você quer buscar a Cristo, mas não quer estar em unidade com seus irmãos, isso é um querer ainda humano. E isto é uma forma humana que você está vivendo. Porque aquilo que Deus tem para nós é comunitário. O que Deus tem para nós é unitário. Nos leva a buscar no irmão essa presença do Cristo vivo, desse fogo que arde em mim e no coração do outro e que me atrai para os meus irmãos, para nos colocarmos juntos da igreja de Deus, para vivermos essa verdade, para nos ajudarmos, para nos fortalecermos, nos suportarmos, como tão bem nos fala São Paulo. Queridos, eu quero convidar você a ser um homem e uma mulher que buscam a presença do Espírito Santo, que desejam de todo o coração, com toda a alma, com toda a sua inteligência e os seus sentimentos, essa presença real, concreta do Espírito Santo na sua vida, tendo a humildade de dizer todos os dias: Espírito Santo, sozinho eu não posso, eu não consigo, eu preciso de Ti. Age em mim, converte o meu coração, unge a minha vida, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, para que eu possa decidir por Ti todos os dias. Querido, eu quero te convidar, coloca a mão no teu coração agora, fecha os teus olhos aí onde você está, e entra em intimidade com a pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você. E peça ao Espírito: vem Espírito Santo, vem, ó força de Deus, ó graça vivificante, ruá, hálito de Deus, vem vida sobre a minha vida, porque sem Ti, Espírito Santo, eu sou apenas um homem carnal. Sem Ti, Espírito Santo, a minha vida se acaba aqui e a minha vida não gera vida para os meus irmãos e para a igreja de Cristo. Eu necessito da Tua presença, do Teu agir e do Teu senhorio sobre o meu corpo e a minha alma. Espírito Santo, converte os meus pensamentos, converte os meus paradigmas, aquilo que eu tenho estabelecido na minha vida, aquilo que eu tenho como marco e o qual eu tenho me agarrado como uma tábua de sobrevivência. Eu não quero depender de nada, Espírito Santo, que esteja no lugar que é Teu, que é de Jesus e que é do Pai na minha vida, porque Tu és a verdadeira salvação. Tu és a graça que gera vida. Vem, Espírito Santo, e batiza-me. Queima em mim, aniquila em mim tudo aquilo que é raiz de pecado, de idolatrias humanas, de coisas que eu tenho insensado, que eu tenho elevado como deuses na minha vida. Aquilo que tem estado acima da Tua presença, eu te peço, Espírito Santo, dai-me a força de renunciar
Dai-me a sabedoria, Espírito Santo, de colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, na minha vida e na minha história, em tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que formou a minha personalidade, o meu caráter, o meu jeito de ser. Vem Espírito Santo e santifica. Vem Espírito Santo e coloca a ordem em toda a desordem, em toda a bagunça que se estabeleceu na minha vida e que tantas vezes me levaram à queda, ao esfriamento, ao afastamento da tua igreja e da tua presença, que tantas vezes me fizeram ferir os meus irmãos, que fizeram amputar membros do teu corpo, porque muitas vezes eu agi para matar a vida no meu irmão, através de palavras, de ações, de olhares, de atitudes. Vem Espírito Santo e faz de mim um membro vivo, unido inseparavelmente à tua igreja, para que eu possa, pela tua graça, viver cada dia e cada situação. Batiza-me, Espírito Santo, Espírito vivo da Igreja de Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo orar em você, irmão. Não tenha medo. Você que nunca orou no Espírito, deixa o Espírito Santo te batizar agora, nesse momento. Deixa, a Deus tudo é possível. Tudo é possível. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo veio e, através da obediência dos apóstolos, batizou pagãos, que num primeiro contato, já num primeiro momento, foram batizados no Espírito e converteram-se à pessoa e ao senhorio de Jesus Cristo. Tenha fé, meu irmão, acredite que o Espírito pode orar em você. Ele que tem a oração perfeita, aquela que vai ao encontro do desejo de Deus para a sua vida, das necessidades que a sua vida tem, para com a presença de Deus, para com a ação transformadora e libertadora do Senhor. Deixa o Espírito Santo pedir por você aquilo que é necessário para a tua conversão. Vem fogo novo, fogo vivo, fogo santificante, que purifica todas as coisas. Queima em nós, aniquila em nós aquilo que nos contamina, aquilo que nos envenena, aquilo que rouba a santidade da nossa alma e do nosso corpo. Vem Espírito Santo e retira todo o desânimo, todo o espírito de fraqueza, de abatimento, de depressão, de prostração. Vem Espírito Santo retirando esse abatimento que se transforma até mesmo em cansaço físico. Tu me mostra pessoas prostradas, desanimadas, que estão paradas literalmente nas suas vidas, que não têm ânimo, não têm vigor para nada. Espírito Santo, tu és o dom poderoso de Deus. Tu és a força plena, tu és o poder inigualável, a potência descida do céu. Vem sobre nós e nos transforma em grandes homens e mulheres, em heróis, em gigantes da fé, em Jesus Cristo, o Rei, o Todo-Poderoso, o braço justiceiro de Deus Pai, aquele que criou o céu e a terra, o Senhor de todas as coisas. Vem reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que nada mais nos faça escravos, prisioneiros, pois em Ti, pela presença do Teu Espírito Santo, somos verdadeiramente livres.
Shiri alari alari shiriri shiri ori andara lari alari shiriri shiri ori andara lari alari shiriri shiri ori andari every andara la shiriri 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 andara andari alari shiriri shiri ori andari lari alari shiriri shiri ori andari andari shiriri. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelo que tu me mostras agora, de filhos vindo, Senhor, para a tua igreja, de irmãos e irmãs, Senhor Jesus, com fome e sede da tua palavra, com vontade de conhecer a tua igreja, de se aprofundar nas coisas santas, Senhor. Muito obrigado por estes trabalhadores de última hora que tu estás agregando, Senhor Jesus, que tu estás chamando, Senhor Jesus, e dotando do teu Espírito Santo, para que tenham a graça, o vigor, para que tenham a força, Senhor Jesus, de testemunhar o teu nome e de transformar a face da terra a partir de cada família, a partir do trabalho e da vida de cada um desses teus filhos, Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado, irmão, pela tua obediência à voz de Deus, ao chamado de Deus. Obrigado, irmão, por ser meu irmão, por estarmos juntos de mãos dadas, unidos a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre você em profusão, fazendo de você um homem mais santo, uma mulher mais santa, com sede e fome de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.